Quero te agradecer em nome de toda a equipe Mulheres Jornalistas para a nossa TV. Tu é formada em jornalismo, certo? Sou. Então temos uma jornalista aqui, uma comunicadora. Hoje a mídia, né, tá trazendo muito essa questão do racismo, do empoderamento feminino, que lá atrás, vamos colocar aí 10 anos atrás, uma década atrás, a gente não tinha isso na mídia, né? A gente tinha um outro tipo de construção, a gente tinha uma Glória Maria em frente ao Fantástico, uma única negra. E aí precisou de um grande tempo aí para Glória Maria sair de cena, porque ela nunca vai sair, mas sair um pouco para entrar a Maju. A gente precisou desse tempo todo, nunca entrou para somar mais mulheres negras, sempre nos bastidores, enfim. Tu, assim, como formada em jornalismo, atuante também, porque tu é uma escritora, então tem a comunicação aí, não tem como tu fugir, né, disso. Como é que tu vê essa questão da mídia hoje? Tu acha que tem um pouco de querer se beneficiar através da luta, da causa social das mulheres negras, ou de fato tem uma luta aí, eu estou falando dos grandes veículos, né? Uma luta verdadeira, porque a gente vê às vezes semanas a fio falando uma pauta de racismo e de repente a coisa vai sumindo, vai desaparecendo. Tu, como formada em jornalismo, como é que tu vê a mídia e a luta racial hoje, de 10 anos atrás? Primeiro, eu quero dizer que eu adorei o convite. Segundo, quero dizer que eu adoro o Rio Grande do Sul. Muitas pessoas sabem do meu amor pelo Rio Grande do Sul. E a terceira coisa é que eu sou formado em jornalismo, porque assim, eu queria ser escritora, eu queria ser atriz, e aí meu pai me convenceu a não sair do Espírito Santo e fazer comunicação, já que eu gostava também de escrever. Mas eu entendi que dentro do jornalismo eu poderia exercer o meu olhar crítico. Para mim, a principal coisa, o que diferencia um jornalista de uma fofoca, né, é o olhar crítico, sabe? Um olhar crítico não de julgar, mas um olhar que insira aquilo num contexto. Afinal, para isso estudamos sociologia, um pouco até de economia, no sentido de economia social. Então, a gente estudou muita coisa para poder exercer esse olhar e exercer a comunicação com a nossa sociedade. Então, eu nunca deixei isso, eu sempre escrevo crônicas, né? Escrevo para os jornalistas livres, e como ali jornalistas livres, são jornalistas livres, eu posso escrever quando eu quiser. Aí eu escrevo, às vezes escrevo sequências, às vezes fico um mês sem escrever, sem produzir para lá, mas tem sempre nas minhas redes sociais, eu estou sempre fazendo uma crônica, minha cabeça faz sempre uma crônica das coisas, né? Bom, e entre essas crônicas que a minha cabeça faz, um dos principais temas é o racismo. Eu acho que eu estudo o racismo desde que eu fiz meu TCC no curso de comunicação, que diz assim, o nome era Circulação Social do Negro no Brasil. Esse foi meu TCC, em 1981, sabe? E agora é que o jornalismo, é que os intelectuais brancos, em que o establishment da comunicação brasileira está acordando e descobrindo que é racista. Eram milhares de programas. Vamos ao nosso time de comentaristas. Aí, 6 pessoas brancas. E ninguém nem desconfia que há algo errado no paraíso, considerando que aqui não é Normandia, não é Noruega. Que é isso? Por que esse monte de branco o tempo inteiro em tudo? O pensador brasileiro ficou, eu não sei como é que eu vou dizer, mas numa situação constrangedora. Porque o cara, que é um cara que fala de Nietzsche, que fala de
Foucault, sabe? Que fala que tem o seu olhar ecológico, sustentável sobre o mundo, descobre que é racista, que tem sido racista, que achou até agora que o que ele está chamando de mérito é privilégio. Então, esse espanto é real. Está constrangedor, está um tal de procurar negro para poder compor mesa, porque está sem graça. Tem gente fazendo besteira e falando, eu procurei e não achei nenhum negro sociólogo, tipo, frase desse tipo. Entende? Está na cara que tem uma ferida narcísica, sabe? Acontecendo aí, tipo assim, como é que eu, que achei que eu era o bambambam, que cito Lacan, porque aí a referência é toda eurocêntrica, né? Da nossa formação. Então, ninguém repara. Eu acho que isso está acontecendo e é verdade. Está acontecendo um instalar, um insight nesse sentido, um despertar na branquitude, em geral. E, ao mesmo tempo, há uma utilização que eu acho que é necessário esse momento, sabe? É um momento meio atrapalhado. As pessoas estavam muito ignorantes disso, debaixo do seu nariz, mas estavam ignorantes disso. Então, do racismo, sabe? Então, eu faço essa compreensão. Eu acho que tem uma coisa meio atabalhoada, tem muita gafe do ponto de vista da branquitude, tem muita ignorância, né? Então, se comete muitos erros, como há muito tempo vem se cometendo, mas agora, nesse atrapalho, nesse negócio de eu preciso botar um preto em cada coisa, ou mais de um preto em cada coisa, porque está ficando, porque a exceção sempre confirmou a regra, isso está dando alguns desconfortos, fica parecendo forçação de barra, às vezes, enfim. Mas é natural, para mim é processo. O que eu acho importantíssimo do que você disse, além de tudo, mas assim, eu recorto a coisa de que nesses 10 anos, assim, o movimento negro nunca parou. Se a gente tinha uma Secretaria da Igualdade Racial, foi porque a gente lutou para ter, sabe? Que esse governo está destruindo. Se a gente tem uma Fundação Zumbi dos Palmares, embora tenha hoje lá um Capitão do Mato, é porque a gente lutou para ter representatividade. Se agora a gente está tendo uma grana para cota de negro parlamentar, é porque a gente lutou por isso. É muito importante, historicamente, vamos falar desse momento. Foi a hora que nós estamos diante de um furúnculo. Eu estou chamando de hora furuncular. É o grande furúnculo que é o racismo brasileiro, que está em estado de metástase sobre o país. Não sei se tu chegaste a acompanhar empresas, né, que se lançaram aí na mídia dizendo que iam dar espaços, então, para negros. Quando que isso é uma obrigação, né? Eu queria fazer uma metáfora aqui. Suponhamos que eu tivesse aqui no meu quintal só maçãs e nenhum pé de banana, que é a nossa, que é, sei lá, que é brasileira, enfim, eu estou diante de uma plantação, estou falando. E, de repente, muito tardiamente, eu começo a despertar pelas coisas naturais que dão no meu quintal, que são genuinamente do meu quintal, e eu fui querendo importar a maçã. Aqui é calor, e a maçã é do frio. Mesmo que eu demore a plantar uma coisa genuína, a me olhar para mim, quando eu olhar, eu acho que deve se comemorar. É preciso que a gente saiba que a gente avançou. Nosso foco, o farol da mídia, ele é muito focado no sangue e também no sacrifício. Então, a gente louva pouco. E eu compreendo você, está tudo tão torto que quando alguém devolve um dinheiro que roubou, o cara vira Deus. O que roubou não, que achou, que encontrou. Né? Que é o natural, não é meu, eu vou devolver. Mas isso vira notícia. Então, o que está acontecendo? Um déficit histórico seríssimo que alcançou a economia do racismo, abate, prejudica
a economia do país, 52% da população brasileira é desprezada, não conta. Não é ela que vai fazer intercâmbio, não é ela que vai falar nenhuma língua bem, nem a brasileira, não é ela que vai ter saúde boa, ela serve para ser minha subalterna, diz a outra parte. E olha, isso funcionou desde o descobrimento do Brasil. Agora acabei de fazer um curso sobre diáspora, África e diaspórica, e caminhos pluriversais, muito legal, com a Asa Ningeri, e ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou do ponto de vista do descobridor, é descobrimento, mas do ponto de vista do habitante daqui, é genocídio, invasão, é guerra. Imagina o que não foi os índios vendo os europeus vindo pelo mar. Então, foi guerra, foi matança, e nunca pararam de matar, nem os negros, nem os índios, nem os negros. E aí, o que acontece? Tem um jogo, isso aqui é muito forte para mim, um jogo de imposição do modo de viver da supremacia branca. Esse é o modelo ideal. Todo mundo tem certeza que todo mundo sonha em casar com a cara do Brad Pitt. Todo mundo acha que esse é o ideal do mundo. Não é? Não é? Meu, por exemplo, não é. Não é? Que isso? Quem disse? E não é. E olha, tá bom, é bonito, mas não é o ideal do mundo. Literatura universal. O que é literatura universal, Dani? Você estudou literatura universal? Literatura universal que não inclui África, que não inclui Índia direito, que não inclui Oriente direito, sabe? Que literatura universal é essa? Fajuta, jogo roubado. Então, essa que é a minha grande pergunta, que eu vou até botar aqui para o final para falar das empresas. Então, assim, eu acho que, depois eu falo da pergunta, eu acho que as empresas estão correndo atrás, porque assim, até os capitalistas descobriram que a gente compra. Até os capitalistas descobriram que é prejudicial para os negócios não ter o selo verde. O pessoal do agronegócio já descobriu isso. Que tem uma parte do planeta e instituições que fica de olho se você está desmatando, se aquilo tem qualidade. Não tinha esse tipo de controle. Ainda é muito frágil, mas existe. Existe. Então, os próprios capitalistas assumidos precisam do selo verde. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, não tem como uma empresa ser contemporânea com uma ocupação no seu quadro de trabalho homogênea. Ou é assim, sem preto, sem outras etnias, como a indígena, sem trans, sabe? Sem a comunidade LGBT. Isso não é. O mundo todo tem direito ao trabalho. E esse é o mundo todo. Então, o que está se fazendo é muito atrasado. Porém, não tínhamos nada. Só se plantava maçã. Então, vamos comemorar, sim. Não é que é um santo. Mas, se liga. E, estou fazendo isso, faz você também. Faz você. Vai ter que ser assim. Ainda tem que ser por cota, porque não é por acaso que o dono da fazenda não é preto, o dono da grande loja de departamentos não é preto, os banqueiros, os donos de galeria. Menina, mas é uma loucura. Se eu tivesse assistindo uma peça muda, só com essa proporção de cores, eu ia saber entender a peça. Eu ia falar, olha, quer dizer que só os brancos ficam bem e os pretos não ficam. A peça podia ser muda. Dito isso, eu parabenizo quem está fazendo, sim, e acho que todo mundo, eu acho que demorou e acho que é constrangedor. Quero que seja constrangedor andar com a sua escravinha vestida de branco, levar para a Praia do Laranjal, e na frente de todo mundo. Não se tem mais escravo, ninguém mais sai com escravo, porque não se tem mais escravo, não deveria. Eu acho que a pessoa tem que ficar constrangida, sabe? Por estar reforçando, né, o racismo, por estar agindo racistamente. Nesse momento que nós estamos conversando, muitos jornalistas, até mulheres jornalistas, eu afirmo sem ver, estão criando seus filhos racistamente sem querer. Por quê? Há 5 gerações ninguém casa com preto.
Não tem casamento interracial na minha família. Não, estou fazendo um exemplo. Na minha tem. Estou falando de uma família dessa jornalista hipotética. Então, dessa maioria. Você pode estar criando seu filho racistamente sem saber. O clube que ele frequenta só tem branco, o bar que ele vai só tem branco, o colégio que ele estuda só tem branco, o condomínio. Isso é uma educação racista, desculpe, não tem jeito. Você nem nota. Só cresce sabendo que não é com preto que você vai se casar, né? Bom, então, a pergunta que eu queria terminar é o seguinte. Acho que todo mundo tem que fazer essa pergunta hoje, o intelectual, principalmente branco. Para dominar os outros povos, os brancos, a branquitude, que lutou pela eugenia, que justificou o nazismo, ele disse que a raça branca é a raça superior. É tão superior que ela nega ter vindo do homem africano, que foi o primeiro homem. É etíope o primeiro homem. Foi na Etiópia que surgiu o primeiro homem. Ninguém pode discordar, é antropologia. Não foi que inventei. Mas o branco não aceita isso. Então, a branquitude é o ideal, porque é superior, tem mais qualidades genéticas, por isso é superior. Tanto, muitos falam, que a maioria dos negros no mundo está muito mal, inclusive em alguns pontos do próprio continente. Ok, se é verdade que é uma raça superior, que por mérito sempre ganharia, então por que roubar no jogo? Essa é a pergunta. Porque esse jogo é um jogo roubado. É um jogo roubado. Você passa em todas antes, quando não tinha computador, a cara da gente não aparecia. Você passava em todos os quesitos do mérito. Todas as provas. Chegava na hora da prova oral e quando a pessoa via a aparência, ser negro definia o jogo para o lado ruim, né, de perder. Então é isso. Eu acho que eu gosto de a gente estar falando desse assunto aqui, porque é preciso que qualquer intelectual hoje, qualquer pensador, qualquer professor, qualquer vereador, qualquer parlamentar, qualquer ser humano que pensou até hoje, que lutou contra a desigualdade, sem fazer um recorte racial no Brasil, essa pessoa não lutou contra a desigualdade. Isso é o que eu sei hoje, agora. Com essa última fala tua não lutou por igualdade, né? A gente, no início da tua carreira, eu queria que tu contasse um pouco para o público, né? Principalmente para as meninas que tem tu como representatividade delas, mulheres negras, e as situações boas que fizeram com que tu te agarrasse nelas e falasse assim, não, eu não vou por aqui, essa verdade eu não compro, isso daqui não é eu vou por aqui, porque tu tem vários papéis importantes na televisão nacional, em filmes, em teatros, tu tem vários livros publicados, então a gente tem uma mulher brasileira, negra, que a gente não deve usar a palavra deu certo, porque eu não acredito em quem dá certo ou dá errado, isso é muito relativo, né? Mas uma pessoa que acreditou no seu sonho, acreditou na sua possibilidade e foi. Então, eu queria que tu deixasse aqui uma palavra, porque através de todas essas dificuldades, que são dificuldades da vida que a gente já tem, e tem a questão que a gente está falando até agora, né? Comunicando até agora, que é a questão da luta. A luta da mulher e a luta racial. Mas, diante de tudo isso, no que tu te agarrou para dizer assim, isso daqui vai ser a minha força, o meu elo, foi na família, foi no teu pensamento, foi indo atrás, tu tinha alguma referência? Como é que foi isso para ti ser esta mulher hoje empoderada com todo este conhecimento? Eu queria que tu contasse um pouco o jeito positivo em que tu falou assim, não, isso daqui não é o que eu quero, não vou comprar isso aqui, eu vou por esse lado, porque é aqui que eu acredito. Tem muito isso também, né, Lucinda? Tem as coisas que a gente também escuta, porque as palavras são flechas e a gente acredita, compra como verdade.
Mas o que que tu ouviu tanto? Tu falou, não, isso aí eu não vou comprar como verdade. Eu sou essa e vou por aqui. Olha, eu sou filho de pais esclarecidos, sabe? Eles vinham os dois de uma família operária e os dois fizeram um pacto assim de nossa família vai ser intelectual, vai ser um quilombinho que vai transformar, vai ser, vai fazer uma travessia social pela palavra. Meu pai e minha mãe decidiram isso, que a gente, todos nós tínhamos, por exemplo, como filhos, né, daquela classe média, assim, que meu pai em ascensão, meu pai se tornou advogado depois que já tinha 4 filhos, antes dos outros nascerem. A gente tinha uma estante em cada quarto, cada filho, 5 filhos, tinha uma estantezinha em cada quarto, não, tinha um escritóriozinho onde tinha um estante para cada um. Aqui ficam meus livros, aqui eu estudo. Então, isso foi a diferença. Quem está me escutando se agarra no livro. Assim, no nosso caso, é um passaporte, porque é um jogo de palavras. Essa sociedade, o jogo é de palavras. Você tem que perguntar para o médico o que você disse aqui. Essa é a sua anamnese? E o médico, opa, estou falando com alguém que não está brincando, não. É preciso que a gente, para ser cidadão inteiro, possa dialogar com o advogado, com o delegado, com a abordagem policial e tenha palavras no repertório, né? Então, a palavra foi definitiva. Eu fui logo para o colo da palavra poética, que eu estudei declamação desde criança. Então, para mim, ler o livro, quando eu fui a Portugal pela primeira vez, eu descobri que eu conhecia muito Lisboa. Eu não sabia como é que eu conhecia tanto Lisboa se eu nunca tinha ido a Lisboa. É porque eu li muito Fernando Pessoa. Com ele eu tinha ido antes. É a passagem mais barata do mundo, a leitura. Então, leia. O Mandela ficou 27 anos preso e leu. Saiu de lá, virou presidente da África do Sul. Que isso? E desfez, não teve rancor, não levou o ódio como ingrediente. Muitas vezes disseram para mim que eu não fosse pelo caminho da poesia, muitas vezes disseram para mim enfim, que eu tinha escolhido um caminho muito árduo. Eu me lembro quando eu comecei, ninguém queria ser meu produtor, porque eu fazia recitagem de poesia, e eu nunca tinha feito uma novela. As pessoas diziam, isso não dá em nada. E eu dizia, não, eu vou por aqui. Ao Brasil não lê, mas então eu leio para o Brasil, não tem problema não. Sou filha de um homem assim, os dois não eram medrosos e tinham um apreço imenso pela sua liberdade, pela liberdade que o seu trabalho e sua ousadia os fizeram atingir, né? Boa noite, eu sou a Sabrina Fidalgo, estou aqui com os meus colegas para apresentar o prêmio especial do júri. Eu vou ler a nossa justificativa. Pela sua luminosa aparição no filme Por que Você Não Chora, da diretora Cibele Amaral, e por sua arte, poesia, engajamento e atuações magistrais, inesquecíveis e brilhantes em uma gama de produções cinematográficas brasileiras, o júri da Mostra Competitiva de Longa-Metragem Nacional da 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado decide outorgar o prêmio especial do júri à poeta, atriz, performer, escritora, cantora e dramaturga capixaba Elisa Lucinda. Eu acabei de ganhar o prêmio especial do júri em Gramado, né? Eu nem sei se você está sabendo. Pelo filme Por que Você Não Chora, da Cibele Amaral. E eu fiquei muito feliz, porque eu achei um personagem muito simples, não um personagem tão definitivo na trama. É uma professora da UNB, tal, que dá aula para psicóloga que acompanha o caso de uma menina com transtornos psíquicos, que é a Bárbara Paz que faz. E eu não esperava ganhar o prêmio, mas o júri disse que me dava o prêmio pela minha aparição, porque é uma aparição mesmo luminosa no filme, mas também pelo meu papel de cidadã, de uma artista envolvida com o seu tempo, o meu trabalho na literatura, meu trabalho na poesia, meu trabalho no teatro, minhas posições políticas, culturais. Então, esse era o prêmio. O prêmio era por esse conjunto de atuação da minha própria existência. E eu gostei, é o prêmio especial do júri. É tipo assim, inventaram um prêmio para mim, digamos. Ou seja, para gente que luta anos contra a invisibilidade, olha, é um luxo, muito obrigada. E assim,
até hoje, nas coisas mais simples, as pessoas vão ler meu currículo antes de eu me apresentar e comem assim 9 livros. Fala que eu tenho são 19 livros, eu estou publicando o 19º livro agora. Aí as pessoas falam, ela tem 10 livros. Eu falo, gente, onde é que a pessoa leu isso? É sempre muito invisível ainda o trabalho do negro, mesmo o negro bem-sucedido. Então, eu queria te perguntar se, como mulher, essa força que tinha atrás, que está caindo do machismo, interferiu de alguma maneira na tua carreira? Não interferiu na minha carreira, porque eu lutei muito. Mas, claro que eu vivi situações conjugais onde meu empoderamento incomodou, né? Porque é isso, é uma coisa que os homens têm que se reeducar. O machismo tóxico torna o homem muito frágil, muito bobo, muito mimado, muito ignorante da existência humana, sabe? Muito analfabeto de fritar um ovo. Ainda há aqueles que não sabem fritar um ovo. É muito frágil essa posição, ao mesmo tempo que ela é opressora, né? Então, os machistas fizeram muita birra com o feminismo e foram muito violentos. Muitos até hoje cometem o feminicídio, né? Como é que pode você não me querer? O que eu estou gostando no tempo de hoje é que nós estamos vivendo a libertação da população trans. Ou você acha que surgiram agora? Sempre existiram. Só que não podia fazer humanização. A humanidade achava que era louca. A pessoa, ela é homem, está pensando que ela é mulher, ela é louca. Ela não é louca, ela tem lá tem até o nome, esqueci a palavra muito importante. Você tem isso, você tem um corpo de feminino e queria ser homem ou vice-versa. Uma dissintonia entre. E isso é apenas mais uma característica humana. Então, a gente está vivendo um tempo em que pessoas como essa já não são mais obrigadas a casar. Antigamente, uma pessoa transgênero tinha que casar com outra pessoa que o pai escolhesse, ou porque cresceu e tem que casar. Aliás, casar era uma ordem. Você tem 26 anos e não casou? Eu não peguei isso, mas eu peguei um final, sabe? De ainda a mulher trabalhando fora. Na geração da minha irmã já tinha bancado essa, minha mãe já tinha trabalhado fora também. Mas, assim, tudo vem numa sequência de um feminismo que eu acho que nasce, outra vez vou dizer, na mulher negra, porque a mulher negra nunca precisou pedir para trabalhar. Ela sempre teve que trabalhar, entendeu? Então, o feminismo da mulher negra, como é que eu vou dizer, exemplar, porque ela dá conta, né? A maioria, tem uma grande maioria de mulher negra abandonada aí nas favelas, nas comunidades. O cara deixa ela com 6 filhos, sabe? E ela cria os caras, ela lava roupa, ela cria. Todo mundo conhece essas histórias dessas mulheres vitoriosas. E é na adversidade, médico longe, farmácia não tem, dinheiro não tem, é tudo na adversidade. Então, meu máximo respeito pela ancestralidade e pela criatividade e resistência do povo preto. Quero agradecer aqui as meninas, as mulheres que acompanham o meu trabalho, meu pensamento e o compreendem, porque eu já fui mais incompreendida. Parece que eu sempre escrevi para esse tempo de agora. Me deixe em paz, deixe o meu, o dele, o dos outros em paz. Qual é, rapaz? O que você tem com isso? Por que lhe incomoda o tamanho de minha saia? Se sou índia, se sou negra ou branca, se como com a mão ou com a colher, se cadeirante, se nordestino ou dissonante, se gosto de homem ou de mulher, se não sou como você quer. Não sei porque ele aborrece a liberdade amorosa dos seres ao seu redor. Não sei porque ele ofende mais uma pessoa amada do que uma pessoa armada. Porque ele insulta mais quem de verdade ama do que quem lhe engana.
Dizem que vemos o que somos, por isso é bom que se investigue. O que há por trás do seu espanto, do seu incômodo, do seu escândalo em ver um romance ardente, como o de todo mundo, nada demais, só que entre seres iguais? Cada um sabe o que faz com seus membros, suas proeminências, seus orifícios, seus desejos, seus interstícios. Cada um sabe o que faz. Me deixe em paz, plante a paz. Esta guerra que não se denomina, mas que mata tantos humanos, estes inteligentes animais, é um verdadeiro terror urbano e ninguém aguenta mais. Conhece-te a ti mesmo. Este continua sendo o segredo que não nos trai. Então, escuta o meu conselho. Deixe que o sexo alheio seja assunto de cada eu. E, pelo amor de Deus, vai cuidar do seu. Ai, ai. E talvez a internet veio com essa mudança positiva, que a gente consegue ter veículos bons, né? Veículos grandes, só na internet. Como é que tu vê essa mudança e de que forma positiva isso pode ajudar e apoiar as lutas sociais, os artistas, a cultura do Brasil? Olha, do ponto de vista da educação infantil, eu acho o celular e as redes sociais um desastre. Um desastre. Quanto mais cedo a criança é exposta àquela rua, a imensa rua virtual, sem cara, é isso que é uma rua, esse que é o virtual, mais atrofiada ela vem ficando, ela fica com a vida, ela fica longe do tridimensional, porque a vida é tridimensional, ela fica sempre com aquela tela, ela fica, tem crianças novas que eu estou sabendo que estão com problemas de miopia, é grave, não brincam, ficam obesas, ansiosas, sentadas o tempo inteiro, fagocitadas pela tela. É um crime, é um crime. Mas, do ponto de vista adulto, é a melhor democracia que nós tivemos nos últimos tempos. Eu sempre quis ouvir a voz da jornalista do Amazonas, e não só o Sudeste Maravilha falar como se o Sudeste Maravilha fosse o certo. Ela fala para o Rio Grande do Sul, fala para o Paraná, fala para o Amazonas como se fosse a rainha da cocada. Quantos amigos atores que eu conheço que fizeram tudo contra o seu sotaque, porque as grandes redes acabam aceitando o sotaque carioca e o sotaque paulista. O resto é só se fizer papel de baiano, só se fizer papel de nordestino, né? Então, é muito louco, tem esse desprezo, fala mal do Paraíba, todo esse nojo foi o lago onde espelhou-se grande parte da comunicação brasileira também. O pensamento da Casa Grande, né? Sectarista, classista. Então, a internet vem para mostrar um cara que ninguém ia ver como o negão da BL, sabe? Que a mãe dele bate nele, já viu? Maravilhoso. Ele e a mãe. E eles estão muito bem. Ninguém, se não fosse essa mídia democrática aqui, ninguém conheceria ele. E muitos, Emicida, Lineker. Eu conheço muita gente poderosa que só por causa da internet foi vista. Bia Ferreira, muita gente, Exu do Blues. Então, eu acho que a gente está... Agora, você com seu celular, você faz seu filme, como o Rony, que é um cara também da Baixada, maravilhoso, um garoto está cheio de seguidores, ele junta uns amigos, eles fazem uma cena, uma série. Isso, para mim, é a maravilha das maravilhas. Quando eu fiz jornalismo, eu já questionava. Eu questionava uma certa hegemonia na emissão da comunicação. Eu já achava chato que entende? Só eu digo para você, eu não recebo o que você diz. Eu digo isso para o Rio Grande do Sul, agora eu quero saber o que o Rio Grande do Sul diz para mim. Então, eu acho muito legal, do ponto de vista da democracia das informações, eu acho revolucionário. Nós nos articulamos também muito rapidamente, inclusive atitudes racistas rapidamente vão para a rede. E, por exemplo, o William Vac não conseguiu voltar para a Globo, entende?
Porque aquilo não foi um escorregão, aquilo é a revelação de uma ideologia racista, ponto. Tenho que dizer. Não pisou no pé de ninguém sem querer, não foi isso. Apareceu o que ele pensa, nu e cru. Então, eu acho isso, eu acho que a gente está... Você que está me escutando, põe seu trabalho na roda. Se tiver o que dizer, diga. Tem tanta gente que não tem o que dizer e está dizendo nada e tem gente seguindo. Então, diga porque tem lugar para todo mundo. Ainda que a gente esteja vivendo esses tempos sombrios, esse tempo feio de tantos avanços nossos sendo destruídos, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista social, eu acredito num Brasil novo, sabe? Eu acredito num Brasil novo. Se eu tivesse aí, eu votava em Manuela. Eu acredito num Brasil que entrou na universidade pelo sistema de cotas, fez pós-graduação, tem uns que já fizeram muitos doutorados, avançaram, ninguém pode dar ré nesse Brasil. Tem um Brasil que já cresceu de cabelo crespo, procurando literatura negra, lendo Conceição Evaristo. Então, tem um Brasil, uma safra brasileira, de um Brasil que nunca houve. Então, eu acredito que dias melhores virão. Eu quero pedir às pessoas que estão vendo a gente que curtam os seus artistas pelas redes, vão lá no canal do YouTube, vão lá no Instagram, na minha página, tem muito conteúdo, no canal também, porque é assim que a gente hoje está monetizando, está conseguindo viver, porque nosso modo de trabalhar é com aglomeração, e a pandemia mudou as regras do jogo, ninguém sabe até quando. Muito tá obrigada. Bom? Um grande beijo. Beijo. Nos vemos. Um beijo, Tchau, tchau. querida. Tchau, obrigada.